Deus, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Louva a Deus pela vida dos missionários desse lugar e dos missionários que temos aqui também. Amém. Todo aquele que faz a obra do Senhor também é um missionário. Estamos nesse culto todo mês, o último culto. Estamos fazendo esse culto missionário em prol de Pilão Arcado. Já contamos aqui para a igreja a história desse lugar, de como nós chegamos lá, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu indo para Aracaju, Sergipe, levar a minha mãe para rever sua família depois de 33 anos, que ela não via sua família, saiu de Aracaju com seus 15 anos de idade, veio para o Rio de Janeiro trabalhar como doméstico e não voltou até então, até aquela data. E depois de 33 anos, eu levei ela para rever seus familiares. E passando na BR-116, já no estado da Bahia, o Espírito Santo falou algo em meu coração, dizendo claramente ao meu espírito: você precisa vir a esse lugar. E eu achei que estava sendo levado por uma emoção. E novamente o Espírito Santo falou comigo: você precisa vir a esse lugar. Alguém aqui precisa da ajuda de vocês. E fui a Aracaju, voltei, fui pela 116, voltei pela 101, fomos de carro. E quando cheguei aqui, a igreja ainda era na entrada, eu passei essa visão para a igreja, e a igreja prontamente abraçou. Conversei com a missionária Josi, pastora Alex, na época, e a gente começou a pesquisar, até achar alguém que disse assim: olha, por aquela região tem um lugar chamado Pilão Arcado, e tem alguém que precisa muito da ajuda de vocês lá. Aí conversando entre nós, falando assim: olha, de repente é isso. E partimos, nos organizamos, partimos para aquele lugar, sem conhecer pessoalmente o pastor José Rodrigues, só por telefone, e sem nunca ter pisado em Pilão Arcado. E a missionária disse aqui, chegamos, fomos para Salvador, e de Salvador alugamos um carro e andamos durante 11 horas de viagem, de carro, dentro do estado da Bahia. O estado da Bahia é muito grande. Fomos para dentro do sertão. E quando chegamos lá, o pastor José Rodrigues nos recebeu. E quando começamos a conversar, ele disse assim: vocês são resposta de oração. Tenho orado há mais de 2 anos pedindo ao Senhor: o Senhor envia alguém para me ajudar. Eu falei assim: meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E fizemos a obra naquele lugar. A nossa ideia, né, missionária, era furar um poço, né, com água para o vilarejo, né? Porque a cidade de Pilão Arcado em si, o município em si é até organizadinho, bonitinho, mas é para dentro do interior de Pilão Arcado, onde você vê muita miséria. E a gente via muito vilarejo. A gente queria furar um poço para esses vilarejos, em um desses vilarejos. Só que lá a gente conheceu a realidade do Brasil e a corrupção, né? Nós fomos aconselhados, se é que você me entende, a não fazer isso, né? Porque existiam ali interesses muito maiores de pessoas poderosas do lugar. Inclusive o lugar que nós fomos dormir, fomos visitados na madrugada, né? Uma forma de intimidar e até de saber quem era que tinha chegado. Então, irmãos, 7 anos depois, o Senhor nos toca e a gente quer voltar àquele lugar novamente. A gente quer voltar a Pilão Arcado novamente. Hoje, já conhecendo o pastor José Rodrigues, a igreja do pastor José Rodrigues foi tremendamente abençoada. Deus deu um crescimento exponencial à igreja do pastor José Rodrigues, e ele agradece muito, né? A igreja missionária Projeto Resgate, porque o que nós não investimos no poço, investimos na vida de pessoa, investimos naquela igreja. Não era a igreja missionária Projeto Resgate,
Era a Assembleia de Deus. Mas como nós não olhamos a placa que está lá fora, a gente olha o reino de Deus. E a gente investiu naquele povo, que é um povo de Deus, e graças a Deus temos uma aliança até hoje com eles. Amém, queridos? E eu quero falar hoje a respeito do papel do Espírito Santo no trabalho missionário da igreja. Você pode repetir isso comigo? O papel do Espírito Santo no trabalho missionário da igreja. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, eu vou me ater nesse versículo. Eu queria que você viajasse comigo na palavra, não viajasse na maionese, mas viajasse comigo dentro da palavra, em nome de Jesus. Apenas nesse versículo 3, um versículo riquíssimo e que vai nos dizer muito de como o Espírito Santo age, principalmente nessa área de missões. Amém? Quem está atento aí, diga amém. Se você for sentir que está sendo vencido pelo cansaço do dia de trabalho, se você sentir que o seu corpo está perdendo por cansaço, sua mente está perdendo por cansaço, dá um glória a Deus bem alto, que o irmão não vai ficar chateado com você, amém? Se você sentir que está indo, diga glória a Deus, o irmão vai ficar ligado, você vai acordar, vai ficar despertado aí para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Digo amém. Versículo 2, vamos ler o versículo 3 e 4 também. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, enviado por quem? Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Glória a Deus. A gente está falando da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha que interessante o versículo 2, que nos revela algo poderoso, algo tremendo. O versículo 2, ele se abre dizendo o seguinte: e servindo eles ao Senhor. Quem está servindo? Quem está servindo aqui? Quem é o sujeito? Paulo e Barnabé. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que Deus, antes de chamar alguém, de levantar alguém, Ele olha para ver se a pessoa está servindo. O primeiro ponto dessa mensagem, o primeiro ponto dessa palavra aqui, é exatamente isso. O Espírito Santo, Ele chama quem já está servindo, ou seja, Ele chama quem serve. Ele chama a pessoa que já tem o prazer de servir. Aquela pessoa que você vê na igreja, que está sempre disponível. Aquela pessoa que você vê na igreja que é facilitadora da obra. Aquela pessoa que você vê na igreja que não há tempo ruim para nada. Aquela pessoa que, se o pastor convocou, ela é a primeira. E se ela não puder, é porque está doente, está trabalhando, ou verdadeiramente está impossibilitada de ir. Mas ela é proativa, ela ama servir o reino de Deus. É aquela pessoa que a visão dela não é uma visão de departamento, que ela ama servir naquele departamento, mas no outro ela não gosta muito. Ela ama servir quando o pastor chama, mas se o vice chamar não chama, ou se o pastor auxiliar não chama. Não, o Espírito Santo não chama esse tipo de gente para servir. O Espírito Santo não levanta esse tipo de gente para a obra. O Espírito Santo, ele chama aquele que ama servir, independente de onde está. Tem gente aqui assim nessa noite? Tem gente disposta a servir? Tem gente disposta a servir, mesmo se o pastor não tiver, estou servindo. Mesmo se o diácono não tiver, eu estou servindo. Mesmo se não tiver ninguém fazendo, eu estou servindo. Por quê? Porque eu foco o reino de Deus. Eu tenho prazer nisso. Oh, glória a Jesus. É muito claro o texto.
O texto está dizendo, e servindo eles ao Senhor. E tem uma outra coisa bem peculiar de quem gosta de servir. O que é? Está bem no texto aí dizendo, ó, e servindo eles ao Senhor, jejuando. Repita comigo, jejuando. O que é isso, pastor? O que o texto está dizendo para nós? O texto está sendo bem claro que são dois homens que têm prazer em servir e têm prazer de matar a sua própria carne. Porque o jejum não é para provar para Deus, porque Deus sabe quem você é, quem eu sou. Quando você jejua, você não jejua para provar algo para Deus. Deus não precisa de prova sua de quem você é, porque Ele te conhece antes mesmo que você nascesse. A ideia do jejum é para mostrar para você mesmo. A ideia do jejum não é para mostrar para Deus, mas é para mostrar para você mesmo. Quando você jejua, se abstém, você está mostrando para você mesmo. Você está negando a sua vontade, o seu desejo, você se abstém. Jejum significa abster-se de. Então o Espírito Santo acha dois homens servindo e dois homens dizendo para si mesmo, eu preciso mais de Deus, eu vou matar a minha carne, matar os meus desejos, vou negar quem eu sou, porque eu preciso me santificar e separar para Deus. A obra de Deus, ela precisa de pessoas que servem com amor, e ela precisa de pessoas que todo dia têm a consciência que precisa negar a si mesmo, porque o nosso grande problema, o grande problema de servir e de ser cristão, porque tem gente que acha que ser cristão é coisa fácil, não é, porque o cristão em si, ele nega todos os dias a si mesmo. O próprio apóstolo Paulo é exemplo disso, ele diz isso, poxa, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que não quero fazer, isso, acabo fazendo. O apóstolo Paulo tem certa vez que ele disse assim, olha, eu esmurro a minha própria carne, meu próprio corpo. A obra de Deus está precisando de crentes que se levantam com o desejo e com o pensamento de serem servos autênticos do Deus vivo, da obra do Senhor. A obra de Deus está precisando de pessoas que se levantem e que vivam de forma separada para o Senhor e que obedeçam a ordem e os princípios de Cristo Jesus. Hoje é muito comum gente querendo servir, mas com outro objetivo. Hoje a pessoa precisa ser levantada para servir. As pessoas colocaram na cabeça que para servir primeiro precisa ser levantada, ser reconhecida como alguém, ou ter um título, ter um apelido. Eu preciso ser levantado primeiro para servir. Não é disso. O Espírito Santo não trabalha dessa maneira. O Espírito Santo vê quem está servindo e aí ele levanta. Quem pode levantar a mão aí e dizer assim, Espírito Santo, eu desejo servir. Oh, aleluia. Quanta gente perdendo tempo olhando para o que o irmão está fazendo, defeito disso, defeito daquilo outro. Ah, mas é isso e aquilo outro. E o Espírito Santo falando assim, eu estou precisando de trabalhadores. É por isso que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Olha o texto dizendo aqui comigo, repita, olha comigo aí, crente bom, crente beriano é crente que está assistindo a pregação com a Bíblia aberta. Isso é crente bom. Pode abrir teu celular, não tem problema. Versículo 3, versículo 2 comigo, continue comigo aí. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Separa para mim Paulo e Barnabé. É o Espírito Santo que pede, o Espírito Santo que convoca. Ele olha, vê as características, as qualidades, e o próprio Espírito Santo diz, separa eles para mim. Separa eles para mim. Você tem noção do que é o próprio Espírito de Deus?
o próprio Espírito do Senhor dizendo assim: separa os dois, eu quero eles. Olha aqui para mim, o céu não faz acepção de pessoas para salvar, não vai fazer acepção de pessoas. Todo aquele que ouvir a palavra, todo aquele que ouvir a mensagem de arrependimento, e todo aquele que receber a palavra no seu coração e se arrepender dos seus pecados, né, e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Amém ou não amém? Mas dentre os salvos, não é todo mundo que o Espírito Santo chama para a obra. É, pastor? É. Porque a obra do Senhor, ela não é feita com corpo mole, ou como a gente quer, quando a gente quer, da maneira que a gente quer. Não. O Espírito Santo está dizendo: separe esses dois para mim. Por quê? Porque são homens que têm ouvidos sensíveis, e para onde eu disser que eles vão, eles irão. São homens que têm ouvidos sensíveis à minha voz, e eu vou dar o comando e eles vão ouvir. Eu vou dar o comando, eles prontamente vão atender. Eu vou dizer: vem para a direita, eles vão para a direita. Eu vou dizer: vem para a esquerda, eles vão para a esquerda. Eu vou dizer: avança, eles vão avançar. Eu vou dizer: recua, e eles vão recuar. Eu preciso de homens que me ouçam. Atos dos Apóstolos é um livro que ainda está sendo escrito pela igreja de Cristo Jesus. O tempo desses homens passaram, e são homens que foram exemplos para nós, e é por isso que estamos falando sobre eles aqui nessa noite. Nós vivemos um tempo agora em que a igreja do século 21 está escrevendo a sua história. Pode não ser o melhor momento da igreja, nós podemos não estar vivendo o melhor momento da igreja em si, mas ainda existem homens e mulheres que servem com alegria na casa do Senhor, homens e mulheres que jejuam, que buscam em Deus em oração, e que gemem, choram pela obra do Senhor Jesus. Eu quero saber se esses homens e se essas mulheres estão aqui nessa noite. Homens e mulheres que estão olhando a obra do Senhor, está precisando disso, está precisando daquilo. A obra do Senhor está precisando de mim. Eu quero ser um facilitador, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero contribuir para que o reino de Deus avance sobre as portas do inferno. Eu quero saber se esses homens e mulheres estão aqui nessa noite. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, e são sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque uma igreja que não ouve a voz do Espírito Santo, essa igreja está morta. Um crente que não ouve mais a voz do Espírito Santo, esse crente morreu e não sabe. Um crente que não se alegra mais em fazer, um crente que não tem alegria em servir, não há possibilidade do Espírito Santo te chamar. Porque o Espírito Santo não encontrou eles e chamou eles para servir. O Espírito Santo não encontrou eles sentado. O Espírito Santo não encontrou eles acomodado. O Espírito Santo não encontrou eles passeando. O Espírito Santo encontrou eles servindo na casa do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 3: e então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui está uma coisa interessante. Não só Paulo, nem Barnabé estavam jejuando, mas toda a igreja, antes de enviá-lo, jejuaram e oraram. A igreja tem a consciência que em julho vai sair um grupo daqui para andar mais ou quase 2.000 quilômetros de estrada. A igreja precisa ter essa consciência que o lugar para onde a gente vai
dependendo do governo municipal que está lá, dependendo das pessoas que estão lá no momento, se eles não compreenderam o que nós vamos fazer, a igreja precisa entender que nós estamos indo e corremos risco de vida em todas as esferas. Tem gente aqui que tem experiência de estrada, mas tem gente aqui que não tem. Para quem não tem, você não sabe o que é dirigir quase 2.000 quilômetros, principalmente indo pela 116. A gente vai lidar com guerras espirituais. A gente vai lidar com potestades que dominam a região. A gente vai lidar com demônios que estão lá atuando na miséria, na pobreza, com demônios que atuam na corrupção, com demônios que se alimentam da miséria de um povo. E eu quero saber se a igreja já está orando pelo grupo que vai. Eu preciso saber se eu vou botar minha cara junto com outros irmãos, com missionários, mas eu preciso saber se eu tenho cobertura de oração e jejum. Porque eu estou diante de um texto em que o Espírito Santo chamou, a igreja entendeu, e antes de enviá-lo, a igreja jejuou, orou, e aí então mandou. Eu preciso saber se vocês têm dimensão disso. Eu preciso saber se vocês estão compreendendo isso. Ninguém vai passear, ninguém vai brincar, como eu queria, irmãos, que a igreja um dia levantasse e falasse assim: irmão, vamos dar umas férias bacanas para o pastor? Fica aqui uma queixa. Como eu queria, vamos mandar ele para um lugar legal. Mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos nos expondo a ir num lugar, meu irmão, que não vai ter lugar para dormir direito. Nós estamos nos expondo para ir para um lugar que a gente não conhece muita gente. O lugar é diferente. Nós vamos nos enfiar em um lugar que não tem hospital próximo, não tem hospital perto. Nós vamos visitar lá um leprosário. Nós vamos lidar lá com situações, e eu preciso saber se olhem para mim por gentileza, eu quero olhar nos olhos de vocês. Eu preciso saber se essa igreja é uma igreja com princípio bíblico. Eu preciso saber se vocês já estão orando por nós. Eu preciso acreditar que nas suas orações vocês já colocaram a gente diante de Deus, dizendo: Senhor, cobre eles na estrada, livra dos demônios que atuam na estrada, livra dos acidentes, livra dos homens maus. Senhor, cobre eles com teu sangue. Essa é a igreja bíblica, essa é a igreja da palavra, essa é a igreja cheia do Espírito Santo, é essa a igreja de Cristo Jesus. Arabandasai, arabandasai, arabandasai. Porque eu vou deixar esposa e filhas aqui. A missionária vai deixar a esposa e filhos. Os demais irmãos vão deixar familiares aqui. A gente pode ir, não voltar. Mas essa não é a minha preocupação. Eu preciso saber se tem uma igreja que já está orando por nós. Porque eu não vou entregar uma noiva para o dono que não compreende a missão, que não compreendeu a missão que o dono deixou. O dono deixou bem claro: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O dono disse, o dono da igreja, Jesus Cristo, porque há quem pense que o dono da igreja é o pastor André, há quem pense que o dono da igreja é o pastor presidente. Não é. O dono da igreja se chama Jesus Cristo. Ele morreu por ela, ele pagou o preço por ela. Eu sou mordomo da casa. Mordomo não é dono, mordomo faz o que o dono manda. Se o dono falar assim: tem que capinar o quintal, eu vou passar a missão, tem que capinar o quintal. O dono mandou, o dono da casa mandou. E o dono da obra disse antes de subir aos céus: eu vou,
Vou subir, porque se eu não subir, o Espírito da consolação não desce. Ele sobe e o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce não é para passear na igreja. Porque tem muita gente que diz: o Espírito Santo está passeando no meio da igreja. Só passeia quem está à toa. Só passeia quem está sem compromisso, meu irmão. O Espírito Santo não passeia na igreja. O Espírito Santo conduz a igreja. Nessa noite o Espírito Santo está conduzindo a igreja aqui nesse lugar. Ele desceu com uma finalidade, ele desceu com um propósito. O Espírito Santo não veio sem propósito, ele veio com propósito. Em Atos dos Apóstolos diz que é ele quem chama os missionários. É ele quem chama. Cansado de ver que gente, quero cantar. Aí começa a cantar e no meio do caminho, ai, cansei. Sabe por quê? Você já deu um show, cansou, entrou mês, saiu um mês, aí aquilo já enjoou para você. Você nunca foi chamado. O Espírito Santo nunca te chamou. Porque quem o Espírito Santo chama, o coração queima. Está aqui, não sou eu que estou falando. Eu me recuso a usar tribuna para atacar alguém. Eu me recuso a usar tribuna para querer ferir alguém, usar para... Não, eu não perco meu tempo com isso, sou maduro demais para isso. O que eu estou falando aqui é a Bíblia. O Espírito Santo chamou 2 homens que estavam servindo e jejuando. Separa eles para mim. Mas se você é aquele crente que só vem aqui para receber bênção, quero revelação. O crente adora revelação. Meu irmão, tu quer revelação, tu nunca leu a Bíblia, pô. O cara quer revelação e nunca leu a Bíblia. A maior revelação é essa. Vocês esqueceram que o espírito de adivinho também anda por aí? O espírito de adivinho não ficou lá no passado. O espírito de adivinho atua no meio da igreja. Mas você não lê a Bíblia. Então, o profeta aqui, está aqui. O profeta lá, está aqui. Eu quero profecia. Quer? Vai ler a Bíblia. Cansado de ver gente, não, Deus me chamou. Pastor, quero ser diácono. Quer ser diácono? Amém. Vou conversar com a Adriana. A Adriana vai lá, pá, é assim, irmão. Membro, a gente conversa de um jeito. Diácono, o nível de conversa sobe. Comprometimento sobe. Quanto já sentou para conversar com ela? Não, desculpa, não era isso que eu queria não, estou enganado. Eu acho até bonito, mais bonito do que pessoas que falam assim, não, quero, vai, pá, assume daqui a pouco. O dono da igreja está dizendo, eu preciso de gente cheia do Espírito Santo. Ele pode contar com você. Ele pode contar com você, meu irmão. Por que uma palavra como essa, ninguém fala em mistério, ninguém pula, ninguém rodopia, meu irmão? É Deus que está falando na casa. Porque uma palavra como essa, ninguém... é comigo, Pai, é comigo, Senhor. Ninguém, eu queria ver isso. Eu queria ver, Senhor, é comigo mesmo, meu Pai. Eita, não, a gente não vê. Eu ouvi um aleluia aqui, ouvi um aleluia ali. Tem mais aí, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Estou encerrando. Vocês aprenderam, estou encerrando. O papel do Espírito Santo no trabalho de missões da igreja é convocar quem gosta de trabalhar, quem se presta ao trabalho, é convocar quem se separa. Todo aquele que é chamado entende a cultura do negar a si mesmo. Vou repetir. Todo aquele que é chamado entende a cultura do negar a si mesmo. É isso aí. É desse jeito. Eu já contei isso aqui para vocês, a minha experiência de o que foi mais difícil para mim no campo missionário.
a quase 3.000 quilômetros daqui, distante da família, distante de todo mundo. Foi um dia, a Isabela acho que tinha 6 anos na época, 6 anos, 5, 6 anos. Foi escutar um choro, sabe aquele, quando a criança está chorando muito, que começa só a cafungar? Fica assim. Quem nunca tomou uma chinelada da mãe e não foi para o canto, né? Eu estou escutando aquilo, né? Eu falei assim, ué, que isso? Está chorando. E fui andando. Quando entrei no quarto da Isabela, 6 anos, chorando. Eu falei, minha filha, o que foi, filha? Eu estou com saudade dos meus avós. Estou com saudade dos meus amiguinhos. E chorava. E eu dei um abraço nela apertado. Filha, fica calma. Eu quero voltar para minha casa. E eu falar para ela assim, não, nossa casa agora é aqui. Não sabia se ia voltar ou não. Estava lá para aquele lado de Rondônia, lado da Amazônia lá. Quando elas cantaram aqui o louvor, uma parte do louvor dizia, tem uma parte que estava assim, a renunciar, né? Renunciar à família, não é isso? Não. Está faltando gente assim nos dias de hoje. Porque entupiram vocês de mensagens de autoajuda. Corromperam a mente de vocês com um culto, sabe de quê? Campanha da vitória certa. Campanha das causas impossíveis. Traz o tijolinho, irmãos, o tijolinho você vai construir. Meu irmão, se você tiver de construir, você vai construir porque Deus vai te abençoar. Se você tiver de conquistar, você vai conquistar porque Deus assim o quer. Mas não troque o culto ao Senhor, a mensagem verdadeira da cruz por causa dessas coisas, porque a mensagem principal da igreja ainda continua sendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. E a ordem principal do dono da igreja ainda continua: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Estou encerrando. Vou acabar com o teu martírio, calma. Versículo 4 para fechar. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Eu fecho dizendo que é o Espírito Santo que direciona quem Ele chama. O Espírito Santo que manda você ir para cá, pois manda você voltar, pois manda você ir de novo. É Ele. E só entende isso quem tem um coração nele. É o Espírito Santo que direciona. É chuva, não é arrebatamento não, é chuva. Chuva. É chuva. Deu medinho agora? Meu Deus, uma palavra como essa, um barulho. Está voltando. Eu só preciso que vocês entendam o que eu estou pregando aqui nessa noite. Na quarta-feira de missões eu não poderia trazer outra mensagem. Eu preciso que vocês entendam. Deus não mudou. A Bíblia não mudou. A ordem continua sendo a mesma. Missionários, levantem-se. Missionários, levantem-se. Missionários, levantem-se. Missionários, levantem-se. Missionários, que o seu coração queime por missões. Que seu coração ame missões. Porque se isso está no coração de Deus, também tem que estar no coração da igreja. Se isso queima no coração de Deus, tem que queimar no coração da igreja. Fique de pé, por gentileza. Oh, aleluia, Jesus. Jim, como aumentou o barulho, aumenta o meu retorno, Jim. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, bom. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem nesse ambiente, vem nessa igreja, toca. Espírito Santo, toma esses corações.
Eu não sei, Pai querido, se nós vamos conseguir consertar o estrago que a teologia da prosperidade fez no coração do povo. Eu não sei se a gente vai conseguir, Senhor Jesus, consertar o estrago que a teologia do triunfalismo fez no coração do povo. Mas uma coisa é certa: essa igreja não desiste de pregar uma palavra genuína, uma palavra que, Senhor, não fuja dos teus princípios. Oh, Espírito Santo, direciona. Faz a tua oração, pede ao Espírito Santo, me direciona. Faz a tua oração, de repente você está dentro da igreja, mas está perdido dentro da igreja. Você ainda não entendeu o seu propósito dentro da igreja. De repente Deus quer te usar nos evangelismos, no café da madrugada. Deus quer te usar nos evangelismos nos bairros. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. No Nazareno, por incrível que pareça, ainda não fizemos evangelismo nenhum. E nós estamos inseridos nesse bairro. De repente Deus quer te usar para fazer algo aqui. De repente você não vai viajar comigo, mas vai te usar para fazer algo dentro do teu bairro poderoso. Comece a orar. Deixa o Espírito Santo queimar no teu coração. A única coisa que eu posso fazer aqui agora é ser porta-voz dele. Mas o acesso, o único que pode dar é você. Mulher, você orou tanto pelo seu marido, ser um homem de Deus, hoje ele é um homem de Deus. Seja uma mulher sábia. Abrace a missão junto com ele e diga: vamos fazer a vontade de Deus. Marido, você orou tanto para que Deus abençoasse o teu lar, Deus está abençoando. Então, querido, abrace a obra do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.